Olá, eu sou Priscila Dallagnol e estou aqui para falar de um item indispensável em eleições: propaganda eleitoral. Autorizada a partir do próximo dia 6 de julho, a propaganda eleitoral é uma das oportunidades onde os partidos políticos e os candidatos poderão apresentar suas propostas e projetos para a sociedade. Mas nem todas as condutas serão permitidas pela Justiça Eleitoral. Vamos ver o que será autorizado e o que está vedado nestas eleições? Placas, faixas, cartazes, pinturas e inscrições em bens particulares serão permitidas, mas atenção! Seu tamanho não pode ultrapassar 4 metros quadrados e o candidato não poderá pagar pelo espaço, que deve ser espontâneo e gratuito. Cavaletes, bonecos, bandeiras e mesas de distribuição de material em vias públicas estão em conformidade com a legislação, mas não podem ser fixos e nem atrapalhar o fluxo de pessoas e veículos. Eles devem ser colocados e retirados entre as 6 horas da manhã e as 10 horas da noite. Folhetos, volantes e outros impressos são legais até às 10 horas da noite da véspera da eleição, mas é preciso que em todos eles conste o nome do vice e da coligação, os partidos que a compõem e o CNPJ ou o CPF dos responsáveis pela impressão e pela contratação do material, além da sua tiragem. Carros de som, alto-falantes e amplificadores estão garantidos aos candidatos até às 10 horas da noite da véspera da eleição, mas é preciso respeitar o horário estipulado pela Justiça Eleitoral, das 8 horas da manhã até às 10 horas da noite, e ainda observar os locais permitidos e os limites de volume previstos em lei. Caminhadas, carreatas e passeatas são liberadas até às 10 horas do dia que antecede a eleição. Mas em todos esses casos, a Justiça Eleitoral tem algumas preocupações. Propagandas de qualquer natureza são proibidas em bens públicos ou bens de uso comum. Mesmo que não lhe causem dano, são proibidas, por exemplo, em placas de sinalização, árvores, muros, viadutos e em locais de livre acesso à população. No caso dos sons, eles devem seguir orientações semelhantes. Limite mínimo de 200 metros de qualquer sede militar, judicial e dos poderes executivo e legislativo de qualquer esfera, além de hospitais, bibliotecas, teatros e igrejas quando em funcionamento. Outra forma tradicional de atrair eleitores são os comícios. Eles podem ocorrer até o dia 4 de outubro, entre as 8 horas da manhã e a meia-noite, mas precisam ser comunicados à polícia com pelo menos 24 horas de antecedência, solicitando a reserva do local e horário e as providências de tráfego e segurança. Já os showmícios com presença de artistas e promoção de candidatos são expressamente proibidos. A internet também é autorizada. A partir de 6 de julho, em sites de candidatos, partidos ou coligações, comunicados ao cartório eleitoral e hospedados no país. E-mails, blogs e redes sociais também são permitidos. Mas atenção! Se o eleitor não quiser receber os e-mails, o candidato é obrigado a excluir seu nome da lista em até 48 horas. A proibição na internet acontecerá quando houver divulgação de ofensas ou inverdades, que podem tirar o site do ar. A propaganda eleitoral também não pode estar em sites de empresas ou páginas oficiais, e o candidato não pode pagar para inseri-la em algum site. Em jornais, a propaganda eleitoral é permitida até a antevéspera da eleição, mas há um limite. Cada candidato só pode veicular até 10 anúncios em cada veículo. O valor pago pelo anúncio também deve estar visível. Sua versão na internet deve ser apenas no site do veículo e idêntica à versão impressa, respeitando as mesmas normas. Matérias com opinião ou com participação de candidatos não são propaganda eleitoral, mas também não podem ser pagas e devem manter critérios de igualdade entre todos os candidatos. Abusos e o uso indevido do meio de comunicação
podem ser apurados e punidos pela Justiça Eleitoral. No rádio e na TV, a propaganda estará restrita ao horário eleitoral gratuito. Este espaço é reservado aos partidos, coligações e candidatos. Para definir a ordem de veiculação, a distribuição do tempo e o plano de mídia, o juiz eleitoral convocará uma reunião com partidos e emissoras. Esta reunião deverá ser realizada entre os dias 8 de julho e 12 de agosto. É também na televisão e no rádio que se realizam os tradicionais debates. A partir de 6 de julho, eles são permitidos, mas devem seguir algumas regras. Candidatos e emissoras terão que celebrar um acordo de transmissão e comunicá-lo ao juiz eleitoral. Se não houver consenso, devem ser obedecidas a Lei 9.504 de 1997 e a Resolução do TSE 23.370 de 2011. Agora que já vimos as propagandas eleitorais permitidas e as suas restrições, vamos às proibições. Propagandas de qualquer natureza não podem estar em locais públicos nem em lugares que dependem da cessão e permissão do poder público. Espaços aos quais a população em geral tem acesso e são de uso comum também devem ser respeitados. Isso quer dizer que não podem ser colocados folhetos ou cartazes em comércio, por exemplo. Em escolas, universidades, postos de saúde e clínicas também são proibidos. Placas fixas somente em terrenos particulares. Também estão vedadas a simulação em urna eletrônica. O candidato não pode ter nenhum equipamento que simule a urna eletrônica. Outdoors ou placas com mais de 4 metros quadrados são ilegais. A distribuição de qualquer tipo de brinde ou outro material ou produto é expressamente proibida pela Justiça Eleitoral. Debates, entrevistas e programas com a participação de filiados e pré-candidatos só poderão ocorrer até 5 de julho. E ao final da eleição, todas as propagandas eleitorais devem ser removidas no prazo de 30 dias. Durante as eleições, a Justiça Eleitoral estará de olho na conduta de candidatos, partidos e coligações. Toda propaganda irregular será removida. E além do recolhimento, o candidato estará sujeito a multas e processos que podem até cassar a sua candidatura. Portanto, lembre-se dessas informações e procure saber mais. Este vídeo apresenta somente algumas dicas de propaganda eleitoral. Mantenha o material de pesquisa por perto, leia a legislação e os manuais distribuídos pela Justiça Eleitoral. Em caso de dúvida, consulte, não cometa irregularidades. Vamos fazer uma campanha eleitoral limpa. Assim, todos saem ganhando. Até mais!